É isso aí, galera, muito boa tarde para todos vocês, até que fim já estamos aqui ao vivaço nesse especial Setembro Amarelo. Que coisa legal, gente. Vocês que estão em casa nos assistindo agora, já temos uma galera pelo Facebook assistindo a nossa programação, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer o seguinte, agora há pouco nós ensaiamos um aplauso legal. Agora vamos fazer esse aplauso ao vivo para a galera que está em casa. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos aplaudir a galera! Aê! Olha só, gente! Top demais! Diretamente da Escola Novo Mundo, aqui em Raposa. Excelência, qualidade e referência no ensino, tá bom? A Escola Novo Mundo está, assim, de super parabéns por essa linda iniciativa que é abordar um tema que ainda é um tabu, na verdade, em muitos lugares, para muitas pessoas, mas essa escola, né, esse centro de ensino está de parabéns, tá? E também a nossa querida diretora que está nos assistindo agora, a diretora Soraya. Diretora, muito obrigado, tá bom? Por essa linda parceria, pela confiança, e eu desejo sucesso, tá certo? Olha, faz o seguinte, vai compartilhando, manda o link para toda a galera, tá certo? Pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Instagram, o máximo de pessoas que puderem assistir, eu tenho certeza que vai ser de grande valia, tá certo? Não sai daí, a gente volta já já. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. E lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais. De hoje, tá certo? Para quem está chegando agora, sejam super bem-vindos. Nós estamos aqui com a nossa primeira palestra interativa. Por que eu chamo de palestra interativa? Porque nós temos aqui uma plateia presencial e temos uma plateia virtual. Então vai ter essa interação, perguntas, curiosidades sobre esse tema que é muito importante. Vamos agora, a galera de casa vai ver a nossa plateia presencial. 1, 2, 3, cadê, diretor? Aê, gente, olha só, vamos chegar aqui, né? Vamos chegar aqui, oi, certinho. Essa galera aqui, olha como tá bonito. São todos alunos aqui da escola, né? Vamos lá, o teu nome? Prazer, meu nome é José Arthur. Esse comunica. Arthur? Aqui você é o? Lindomar, sou professor. Professor, olha aqui, galera, professor Lindomar.
Você? Ellen. Você? É nome de artista isso aqui. Você? Raíssa Gabriela. Raíssa, professor Raíssa, você merece um nome. Você é o Hudson, e você, esse aqui tá com vergonha de falar, Vamos lá, tá certinho. Que sinais emite, ou que sinais uma pessoa com ideias de suicídio emite? Ou seja, quais os sinais, os primeiros sinais? Eles existem, né? Vamos lá todos os 3 convidados vão responder, vamos falar um pouco sobre essa pergunta. Primeiro, vamos aqui ouvir a nossa querida psicóloga Alicia. Antes de falar sobre os sinais, entendendo que o suicídio ele não é uma doença ou um sintoma, ele é um resultado de vários fatores biológicos, sociais, ambientais, fisiológicos. E o Setembro Amarelo, fazendo só um pouco da introdução, porque o Setembro Amarelo? Por favor. Porque dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E porque a cor amarela tem um significado. Exatamente, hein? Porque o que deu origem a essa campanha? Lá nos Estados Unidos, em 1994, um rapaz tirou a própria vida dirigindo um carro amarelo. O Mike. Isso, Mike. E no seu funeral, a família distribuiu várias mensagens de apoio com uma fita amarela, justamente para ajudar quem estava passando por essa mesma situação. Só que aqui no Brasil a campanha só começou mesmo a partir de 2015. E veio o Setembro Amarelo para cá. E os sinais são diversos. Dentre eles a fala de autodesvalorização da pessoa, eu não sirvo para nada, não vale a pena viver, eu sou incapaz, aquele sentimento que pode ser tanto de tristeza ou também de agressividade, cada um vai reagir de uma maneira. A questão também de desapegar de materiais, começar a doar roupas, objetos que antes tinham um valor para aquela pessoa, um valor sentimental, mas que não tem mais sentido continuar. No caso aí, psicóloga, você já está falando sobre os sinais, né? Os vários sinais que a pessoa demonstra sobre a ideia do suicídio, que está pretendendo, vamos falar assim, uma linguagem bem mais aberta. Exatamente. Certo? Vocês estão entendendo, galera? Sim. O porquê que foi escolhido a cor amarela, né? Que a nossa psicóloga está falando aqui. E tudo se originou, na verdade, ali com a tragédia com o rapaz, com o Michael, né? A ideia do Setembro Amarelo veio, então, do acontecimento. Interessante. Olha, para quem está em casa, que não sabia, estão sabendo agora, né? Do porquê Setembro Amarelo e por que essa campanha é tão abrangente no Brasil. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Agora nós queremos ouvir aqui a nossa coordenadora pedagógica, Mariane, sobre esses sinais, né? Na verdade, seria uma pergunta mais voltada mesmo no campo da psicologia, né? Sim. Apropriada para a Alicia. Mas eu vi que no final da pauta, a gente vai falar sobre os sinais dos adolescentes. Vai chegar lá. No caso, mais voltado para o lado educacional. Tá, então, professora, fala pra gente da importância que é da escola, né? A Escola Novo Mundo está hoje realizando essa palestra, envolvendo aqui os jovens, os adolescentes e também transmitindo assim para a galera em casa. Qual é essa importância? No caso do nosso segmento, que é o Fundamental 2, que já trabalha com essa faixa etária certo. Dos adolescentes, a gente for analisar a questão da importância, visto que a questão não só voltada para o suicídio, mas mais para a questão da depressão, né? Acho que também é um pouco importante que a gente vai chegar até ele. Por se tratar da adolescência, a adolescência é uma fase no qual começam as primeiras dificuldades enfrentadas por esses alunos, né? É uma fase da vida no qual os adolescentes eles começam a ter as suas primeiras frustrações, levando para o lado educacional. A gente tem a questão da pressão que é feita em relação ao rendimento escolar. Assim, são
faz que, de fato, venha cooperar para que esses alunos venham possivelmente a adquirir uma ansiedade, a questão da frustração também em relação ao rendimento, ele é muito preponderante, principalmente no caso dos alunos que, de certa forma, são um pouco perfectivos, né? Sim. Buscam demais a perfeição, porque geralmente a gente tem mais dificuldade de lidar com a questão das frustrações. Entendemos perfeitamente. Olha isso aí, gente. A professora Mariane reforçando aqui sobre a importância, né, da escola estar trabalhando com essa temática e que, óbvio, né, na escola os professores, toda a equipe que é capacitada consegue detectar, né, algo relacionado a esse assunto, até porque convive com os alunos. Professor Railson tá ali, ó, só tecando, professor. Aí, galera de casa, ó, esse é o professor Railson. Fala com a gente, com o nosso público, com a galera também sobre essa importância no seu ponto de vista, por favor. Boa tarde a todos, né, que estão em casa, os nossos alunos que estão aqui na escola. E a importância dessa temática, a importância também de se falar nesse assunto, tocar nesse assunto, é justamente alguma iniciativa de quebrar esse tabu, porque acredita-se muito que é algo que não pode ser falado, porque pode incentivar ou pode gerar danos. E a gente observa que pesquisas mostram que isso na verdade não acontece. É justamente a ausência, a falta dessa temática, dessa discussão em sala de aula, dessa discussão dentro das igrejas, dessa discussão dentro das comunidades, dos sindicatos, bairros, associações, que faz com que, de fato, o índice alarmante de pessoas com depressão, pessoas que cometem suicídio, pessoas que sofrem de transtornos emocionais, né, é tão grande. Porque há uma vergonha, há um medo muito grande, então as pessoas têm certos mitos, né, em relação a isso, de falar, de expressar, porque justamente subjuga como se fosse um ser humano incapaz ou não apto a viver, a sobreviver. Mas eu acredito que a questão de comentar sobre isso, principalmente para fechar essa temática no final desse mês, é importante porque a gente consegue ver um balanço, né? Se a gente for analisar a nível de Maranhão, a gente fala muito do novo Setembro Amarelo, mas a gente não tem políticas públicas voltadas para combater isso. A Secretaria de Educação deveria fazer um planejamento que todo mês um psicólogo visitasse as escolas para identificar um possível aluno com depressão. Legal isso aqui, né? Professor psicóloga, o que você acha dessa ideia? Eu acho super viável, mas não só a psicóloga, junto também com os professores, sim, porque eles têm mais contato. Eles estão ali diariamente, durante todo aquele período, então eles conseguem perceber melhor, por exemplo, no rendimento do aluno, eles conseguem ter esse olhar mais crítico do que um psicólogo que vai uma vez ao mês. Entendi. Olha aí, gente, a importância. Coordenadora pedagógica Mariane, por favor. Sobre essa questão de enviar um psicólogo às escolas para identificar a questão de alunos com possível depressão, a depressão ela tem que ser encarada e olhada como um problema de saúde pública, né? Eu acho que isso, as escolas públicas, elas ficam ainda um pouco devendo, por não ter essa disponibilidade da própria ação governamental, de dar esse auxílio nas escolas. E a gente sabe que é importante, e como a Alicia mencionou anteriormente, tem que ser um conjunto, não pode ser um trabalho isolado, é um conjunto que vai exigir a participação de professores, são eles que ficam a maior parte do tempo com os alunos, vai exigir a orientação educacional. Então, para que funcione de fato, é necessário um conjunto e não algo isolado. Ou seja, um planejamento em conjunto, né? Exatamente. Porque fica reforçado mesmo. Bom, vamos continuar aqui com a nossa pauta. Tem uma galera, tem bastante gente aqui conosco. Vamos lá, próxima pergunta aqui da pauta, olha só. Uma pessoa que está acamada devido a uma depressão profunda tem riscos de se suicidar, psicóloga? Então, se ela começar o tratamento com medicamentos, que é o mais ideal no caso que já é uma depressão profunda, sim, ela tem o risco de começar
cometer suicídio. Se ela não começar, não tem, porque ela já está sem ânimo até para tentar alguma coisa. A depressão profunda causa isso, então ela não tem ânimo, ela não tem energia para nada. Com o medicamento, ela vai começar a ter aquele ânimo, vai começar a ter vontade de fazer as coisas dela, vai ter possibilidade de vir a cometer o suicídio também. Gente, olha só, vocês que chegaram agora aqui na nossa live, na nossa transmissão, nós estamos tendo o prazer imenso de conversar aqui com esse time top, né, que são os profissionais aqui da Escola Novo Mundo, sobre o tema combate à depressão e ao suicídio. Pode-se obrigar uma pessoa a buscar tratamento? O ideal é que não obrigue a pessoa. Obrigar, eu acho que é uma palavra pesada, né, professor? O ideal é sempre conversar, sem julgar, principalmente, não falar, mas você tem tudo, por que você está assim? Porque nem a pessoa realmente sabe, é um acúmulo de situações que leva a pessoa a pensar no suicídio. Como eu falei, é multifatorial. Então, obrigar não seria uma boa ideia, mas sim conversar, porque conversar é a melhor prevenção em relação ao suicídio, falar, ouvir e principalmente escutar com empatia, sem julgamentos, respeitar a dor do outro, porque às vezes o que o outro passa, a gente não passa da mesma forma. Tem aquela questão, por exemplo, a pessoa ouve assim, isso é frescura. Isso é besteira, né, professor Railson? Quando isso acontece? Então, observamos o seguinte, esse princípio de argumentar essa situação, dizer frescura, é bobagem, né, parte justamente de um padrão social que a gente tem muito machista, né, porque nós temos uma sociedade patriarcal, e ainda assim, esse modelo patriarcal que nós temos, a pessoa não pode demonstrar fraqueza. E quem subjuga geralmente é o gênero masculino, a ideia de que eu ordeno, a família obedece, então você não faz isso porque isso é bobagem, isso é frescura. E incrível a gente observar que 90% dos casos de depressão são tratáveis. 90% dos casos de pessoas que têm depressão, elas podem ser tratadas, né? Muitas vezes com psicoterapia, fazendo ali um uso, né, de sessões com uma psicóloga, psicoterapeuta, e em casos mais severos com o uso de medicamentos, né, que geralmente a gente tem uma rejeição muito forte em relação à medicação, mas é preciso também quebrar esse tabu, porque de fato, algumas décadas atrás os medicamentos eles eram muito fortes, eles deixavam as pessoas num estado quase que zumbi, né? A pessoa tomava a medicação, ela ficava quase que dopada, e aí ela tinha aquele receio de estar tomando, as pessoas já percebiam. Hoje a indústria farmacêutica desenvolveu muito, né? E tem medicamento que a pessoa toma, ela consegue ter a vida dela normal, não vai afetar, ninguém vai perceber isso. Ela pode sim fazer um tratamento, só que logicamente com orientação médica, com acompanhamento, tem que saber compreender a dosagem dessa medicação, não pode se tomar de qualquer modo, e principalmente ir pela boca dos outros, né? Porque às vezes quando você comenta algum problema assim, alguém diz assim, eu tomo 2 de uma vez, a pessoa diz, vou tomar 2 também. E não é legal, porque cada organismo funciona de um jeito. E temos que entender que a depressão é uma doença também com fatores patológicos. A gente observa que a maioria das pessoas que desenvolvem depressão, além dos problemas socioemocionais, se você for observar, tem algum fator também mórbido, né? Geralmente tem um problema de saúde, geralmente já tem um histórico familiar de pessoas que correm risco, né, de saúde devido a algum problema que ela já acarreta. E isso vai levando de uma forma assim, muito preocupante. Sem falar os aspectos que são neuroquímicos, porque nosso cérebro ele precisa de certas substâncias químicas para funcionar. É engraçado que a nossa sociedade é tão arrogante, né, nesse sentido, e ignorante porque não tem esse conhecimento, porque as pessoas falam de doenças que são patológicas, tidas como aceitáveis socialmente, porque você fala, por exemplo, da diabetes, você não tem como questionar, ela existe e acabou. Você fala de outras doenças como pressão alta, ninguém vai questionar, ela existe, ela é um fato.
E quando você vai falar de doenças que são psicossomáticas, as pessoas têm uma rejeição muito forte. Hoje as pessoas falam de câncer de uma maneira normal, porque é uma doença que precisa ser tratada, assim como a depressão, não querendo comparar de uma maneira muito grosseira, porque alguém pode pensar, não, está comparando de uma maneira muito ríspida, mas é só para a gente entender a importância da lógica da situação. Então você corre, busca ajuda, busca tratamento, você vai lutar contra a doença, você vai fazer o tratamento adequado, vai tomar a medicação. Só que quando entra na depressão, as pessoas têm a tendência de dizer que isso é falta do que fazer, é falta de trabalho, isso é frescura, é bobagem, é mimimi, é falta de criação, ou a pessoa foi muito mal criada, ou não sabe lidar com as situações. E não é verdade, né? Existem fatores neurológicos que afetam isso. Se você pegar uma ressonância transcraniana de uma pessoa que sofre com depressão, você vai observar que no cérebro dela há regiões ali que têm pouca atividade, poucas sinapses cerebrais. Ou seja, regiões do cérebro que deveriam estar funcionando adequadamente, elas vão perdendo ali a potência energética dessas sinapses, que faz com que a pessoa vai se decaindo. Até porque a depressão a gente pode usar como um conceito bem simples, a falta de perspectiva do futuro, né? A pessoa não consegue ter previsão do futuro. Então, se alguém não consegue ter sonhos a médio, curto e longo prazo, ela não consegue almejar o dia de amanhã. Se ela não tem objetivos para serem alcançados, para ela não importa mais então eu fazer nada. Justamente são as características que a gente observa. As pessoas ficam com o cabelo muito grande, a barba por fazer, é uma pessoa que fica suja, muitas vezes não toma banho. Você chega com uma pessoa que está num estado desse assim, ela está com 4, 5 dias sem banhar, ela não escova os dentes, ela não quer se alimentar. Então, isso são indícios de que ela está desistindo de viver, né? Só que interessante que, na verdade, ela não quer morrer. Porque todo depressivo, toda pessoa que tende ao suicídio, no final das contas, ele tem vontade de viver. Existe uma pesquisa de um psiquiatra israelense, no momento eu não recordo o nome, né, até porque o nome é bem complicado, mas ele tratou várias pessoas, e das pessoas que sobreviveram, que não conseguiram cometer suicídio, nos últimos 3 segundos, elas queriam viver. O cérebro dá 3 segundos. 3 segundos antes da morte, né, de culminar ali com uma morte de fato. Que alguém chega, ou por algum motivo alguém consegue salvar aquela pessoa naquele momento, aí ela, de fato, ela diz, não, mas eu não quero morrer, eu quero ver, ela desiste. Por isso que, por exemplo, pessoas que se suicidam com medicamentos ou utilizando, por exemplo, enforcamento, elas não têm como voltar atrás, porque ali já é uma coisa que ela sozinha não consegue fazer. Geralmente a pessoa tende a querer fazer isso só. E o grande alerta que a gente dá é que pessoas que estão em estado de depressão, elas não podem ficar sozinhas, né? Pessoas que vivem essa situação, elas não podem andar sozinhas, elas não podem andar com pessoas que têm a mesma índole, com a mesma ideia, que têm o mesmo pensamento. A gente viveu agora recentemente o jogo da baleia azul, né? Sim. Esse jogo da baleia azul. E a gente observa que geralmente os jovens que foram mais afetados com isso, eles tinham uma característica familiar muito peculiar. Geralmente eram jovens que viviam muito tempo sozinhos, pais estabilizados, né, ali que trabalhavam, uma família organizada, mas que passam muito tempo sozinhos. Quando eu falo sozinho, não é estar só, é sozinho no sentido de solidão, de não ter com quem compartilhar ideias, de não ter conversa, de não ter ali uma empatia, de não ter uma relação de afetividade que fortaleça esse emocional desse jovem. E isso não acontece também só com jovens, mas acontece com idosos. É muito comum a gente observar pessoas idosas que no final já da vida, né, elas já querem morrer, porque, olha, eu vou fazer o quê? Eu já estou velho, estou idoso, largado, sozinho, ninguém vem aqui, ninguém conversa, todo mundo é muito ocupado. Então, é preocupante a solidão que a pessoa sente e também quando ela já está no estado depressivo, ela também não pode mais ficar sozinha, até ela ter já a capacidade de sozinha saber lidar com a situação. Porque é no impulso, né? A Alicia sabe melhor que eu, a pessoa quando tende a fazer isso, ela faz pela compulsão. Nenhum suicida, ele faz ali, ele arquiteta, ele planeja, ele maquina a ideia toda, mas ele precisa de ter um momento assim de insight, de uma sacada muito grande, um impacto muito forte, uma carga emocional muito forte para ele fazer aquilo ali. Olha só, a Sandra Abreu está dizendo, com a pandemia, muitas pessoas perderam os familiares, né? Como proceder nessa situação para essa pessoa não cair na depressão, principalmente as crianças? Boa pergunta, hein? Psicóloga, ajuda a gente aí, vamos lá. Bem, esse cenário de pandemia também até
a questão dos idosos, né? Essa questão da perda, de isolamento também. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode também gerar grupos de ajuda, conversar, porque a prevenção para o suicídio é sempre conversar, é fazer terapia, em casos mais graves, buscar ajuda psiquiátrica. Então, é sempre esse tripé que a gente pode fazer. Então, grupos onde a gente identifica a mesma história, perdas de familiares, a gente pode estar também ajudando esses grupos de apoio que a gente chama. É verdade, olha só, e o professor Railson até falou aí, vocês comentaram sobre os idosos, né? Eu coloquei até um número aqui, olha, no Brasil cerca de 1.200 idosos cometem suicídio todos os anos. É um número. Entre 2006 e 2015, a prática aumentou 24% entre a população adolescente, ou seja, migrou o número, né? Ou seja, entre os adolescentes, a prática ficou, né, um número maior. Entre a população adolescente, de 10 a 19 anos. Aí vem a pergunta, por que essas pessoas são mais vulneráveis? Ou seja, os adolescentes, por que eles são mais vulneráveis? Então, nesses últimos anos, a questão também do isolamento tem ajudado a ficar bastante, porque é um público que precisa desse contato social, então o isolamento para eles é uma tortura, digamos assim. A questão também que vem aquela fase de 10 a 19 anos, vem a fase também profissional, pressão familiar em cima da questão futura, desemprego também que gerou para algumas famílias. Nossa, são inúmeros fatores, né? São várias coisas que podem ocasionar isso. A família também, separação de pais. Essa pandemia trouxe vários divórcios, vários casais se separaram. E tudo isso afeta as crianças também. As crianças e adolescentes que às vezes não sabem lidar com aquilo. Já estão acostumados com aquela dinâmica familiar. Sim. E agora tem um rompimento. E acaba passando pelo luto também, o luto simbólico que a gente chama. Porque não de fato alguém morreu, mas acabou aquela relação morreu ali. Sim. Aquela dinâmica familiar morreu. Então tudo isso acaba gerando também a depressão e também os pensamentos suicidas. A pergunta para a professora Mariane. A escola Novo Mundo, professora, ela todo ano realiza? Como que é a preocupação da escola com esse assunto? Todo ano acontece uma palestra? Para cima. Pronto. Tá ligado? Sim, maravilhoso. Bom, esse ano, até pela questão da pandemia, os alunos tiveram perdas e já era um plano antigo da Soraya em trazer a psicóloga para a escola para estar ajudando a gente em relação a esses alunos. Dentro do ponto de vista pedagógico, a gente tem a disciplina de filosofia do professor Gleison, que ele faz um trabalho muito reflexivo dentro de sala de aula com esses alunos. E como foi mencionado lá no início, é justamente esses professores que vão detectar os primeiros sinais. Então esses sinais são levados até a coordenação, até a orientação educacional, e depois supostamente há aquela conversa com a psicóloga e esses alunos eles são encaminhados para a nossa psicóloga Alicia para realizar esse trabalho em parceria com professores, coordenação e, além de tudo, com a família. Com a família, né? Olha, gente, o que eu acho legal, cadê a câmera? Joga a câmera aqui. O que eu acho legal é o seguinte, eu lembro de uma escola que eu estudei em São Luís, né? E hoje sim, tá, para entender que eu vi 3 casos acontecendo lá, que a escola simplesmente não teve estrutura para conseguir ali socorrer, aconselhar, ou seja, algo que fosse pedagógico, um acompanhamento igual da forma que você está falando aqui. Então, por isso eu quero aplaudir, vamos aplaudir a Escola Novo Mundo. Beleza, olha, vocês estão em casa, estão vendo agora no vídeo
alguns alunos, né, o professor que está aqui também, e que fazem parte dessa realidade hoje, dessa didática, dessa dinâmica da Escola Novo Mundo. São alunos que têm sim esse acompanhamento. Fiquei muito feliz em saber, viu, professora? Assim, da forma que é tratado, tem todo um critério, passa por um especialista, passa por outro, e tem a psicóloga aqui. Então, vocês estão de parabéns. A diretora Soraya, né? Diretora Soraya, você está de parabéns. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vocês vão continuar compartilhando, nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouco a gente volta no último bloco da nossa entrevista. Não sai daí, porque a Escola Novo Mundo tem muitas novidades para vocês ainda com essa palestra. A gente volta já. Poderia ser você, poderia ser sua irmã, poderia ser seu irmão, poderia ser seu sobrinho, poderia ser sua mãe, poderia ser um amigo, um colega de escola, alguém do seu time, um conhecido do seu trabalho. Poderia ser alguém que você sequer conhece. Poderia ser apenas uma conversa. Poderia ser uma pergunta, um elogio inesperado, ou então apenas um sorriso. Os gestos mais simples podem fazer toda a diferença. No tempo em que você gastou vendo este vídeo, alguém ao redor do mundo tentou se suicidar. Não precisa ser assim. Você tem 43 segundos, você pode fazer a diferença. Setembro Amarelo. Mês de prevenção ao suicídio. De volta com o nosso especial Setembro Amarelo. Gente, olha que legal, viu? O assunto rendeu e o que eu estou gostando de ver é a galera participando aqui pela internet. Essa galera aqui sim, olha lá. Aê, agora tá bonito o vídeo. Bom, continuando aqui com a nossa pergunta, daqui a pouco os alunos vão participar fazendo perguntas também para os nossos especialistas. Olha só. O suicídio ainda é um tema tabu. Como abordar esse tema, né, com os jovens? Vocês três podem responder, fiquem à vontade. Sobre essa questão do suicídio ainda ser um tabu, sim, acho que a Alice ela vai poder completar melhor a minha fala, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a década de 70, não se falava sobre suicídio, né? É o chamado efeito Werther, não é isso? E uma obra, né, baseada em um livro no qual há a romantização de um suicídio. E na década de 70, muitas pessoas na Europa, muitos jovens em especial, começaram a cometer o suicídio. Então, assim, durante um tempo, foi um tema quase que proibido, né? Não se falava tanto. Hoje a gente tem o efeito Papageno, né? Como é que é o nome? Efeito Papageno. Sim, e aí? Se não me engano, é baseado numa obra de Mozart, né? Ah, entendi. E aí fala justamente daquele rapaz que queria suicidar, mas foi salvo por espíritos que ajudaram ele a controlar a depressão e não cometer o suicídio. Então, assim, a gente percebe que aos poucos esse tabu ele vem sendo quebrado. Mas ainda assim, quando se refere à questão cultural, né, religiosa, ainda é considerado assim um tabu. Só para complementar. Ok, fique à vontade. Como ela falou, antes era muito romantizado, tanto que hoje em dia a gente pensa assim, nossa, mas a gente não vê o suicídio como algo desesperador, como um ato desesperador. A gente fala assim, pelo menos a maioria das pessoas, foi um ato de coragem. Só que não é um ato de desespero, a pessoa não sabe mais o que fazer com aquela dor e ela só quer que suma a dor, como o Railson falou. A pessoa não quer morrer.
Ela só quer se livrar daquela dor, ela quer ter aquele alívio. Só que ela não entende que com o suicídio ela vai morrer. É como se fossem duas coisas separadas. Assim, a pessoa acha que tipo assim, vai ser a cura. A cura e tal, eu quero me livrar disso. Entendi. Professor Railson, e como é que a gente aborda com os jovens assim? Eu estava olhando aqui até uma pergunta. Sim, da tem. Kelly, né? A Kelly. Fique à vontade para responder a pergunta da galera. Tem a Sandra Abreu também, fez uma pergunta aqui. Mas, voltando aqui, já eu tento conversar um pouquinho sobre o que elas comentaram aqui. Certo. A mentalidade jovem é uma mentalidade muito dinâmica. E compreender, entender como funciona o mecanismo de pensamento de um jovem precisa-se ter muita imparcialidade, né, e ao mesmo tempo uma perícia muito grande, um cuidado muito grande. Que muitas vezes é difícil em casa, devido às relações afetivas, né, relação de pai, mãe, irmãos, eles passam por despercebidos nesse sentido. E aí o papel da escola, porque muitas vezes o professor é o único adulto que, ao passar pelas cadeiras, é o que passa a mão na cabeça de um aluno e pergunta como é que você está. Olha que às legal, vezes né? o aluno chora, às vezes o aluno silencia, às vezes o aluno, quando recebe uma bronca ou é chamado a atenção, ele age com rebeldia, violência. E isso, na verdade, não quer dizer que é a personalidade dele. Muitas vezes é uma forma dele tentar expressar aquilo que ele não consegue expressar em casa. Então, ter um diálogo aberto em casa e na escola fortalece muito para que esse tabu ele venha a ser comentado, falado, compartilhado. Porque a gente vê na mídia tanto essa romantização de viver sofrendo pela dor psicológica, quanto também pela morte, né, que se dá em detrimento de um suicídio. Até os grandes clássicos da literatura vêm trazendo isso aí. A gente tem aí, como por exemplo, Romeu e Julieta, né, já que o amor não vai ser possível ficar juntos, os dois ali, realizar aquele amor, então é preferível que a gente morra do que viver uma vida infeliz. Olha aí, é então, forte isso aí. essa ideia que a literatura, que a sociedade foi criando, né, ou então viver isolado numa ilha deserta, então aquela ideia de fugir de onde me faz mal, de escapar. É bem verdade que no mundo real as pessoas não podem fazer isso, né? Não dá, no mundo moderno, com a geolocalização do Google, não te permite mais isso. Mas permite com que o jovem ele fuja, se isole em si mesmo. E ele está ali na tua frente, mas só você sabe o que está acontecendo no quarto íntimo dos pensamentos dele. Entra no quarto físico da casa, a casa é muito bonita, o quarto arrumadinho, tudo decorado, tudo ali direitinho, mas na solidão dele, no ambiente íntimo dele, no pensamento dele, ele está vivendo um total terremoto de emoções, por assim dizer. E o papel principal de ter um diálogo, ter uma conversa aberta, falar disso, não é como uma temática de doença, né? Embora tenha a questão patológica envolvida, né? Precisa ser tratada, mas comentar e falar disso a gente precisa fazer, porque é a partir daí que nós vamos conseguir fazer com que a própria pessoa, a pessoa que venha a sofrer, peça ajuda, né? A Alice agora há pouco respondeu uma pergunta, diz assim, internar uma pessoa, forçar uma pessoa ao tratamento é viável? Ela respondeu, não, a gente precisa conversar, porque se a pessoa não aceitar o tratamento, entender que ela precisa de ajuda, ela pode passar 10, 15, 20 anos ali forçada, né, coagida a fazer uma coisa que ela não quer e não vai funcionar. Mesma coisa funciona, não que é o tema daqui, mas funciona com a questão do alcoolismo, dependência química. A pessoa precisa ser estimulada a lutar contra aquela situação. E aí, para isso, ela precisa da ajuda. E a escola é uma ferramenta fundamental. Porque os professores, muitas vezes, conhecem melhor os alunos do que os próprios pais. Porque o pai conhece o filho enquanto filho. Enquanto filho, porque há uma submissão de autoridade dentro da casa. Mas na escola, o profissional da educação conhece o aluno, o estudante, como um indivíduo. E ali a gente consegue perceber traços, mudanças de personalidade, mudança de comportamento, hábitos que aquela criança vai desenvolvendo, que vai modificando ali no dia a dia, que não é mais aquele aluno que a gente conheceu há um mês atrás, não é mais aquele aluno que a gente conheceu no ano passado, ele vem transformado. A gente, professores, né, Mariana e Tomar, que está aqui acompanhando também, ajudando a
a gente observa que quando a gente volta de férias, ou de período de final de ano, no ano seguinte, a gente sempre comenta, né, olha, mas o aluno estava tão mudado, né, ele veio agora diferente, está mais responsável, está mais conversado, está mais alegre, então, olha, aquele aluno veio tão triste, aconteceu alguma coisa, bora conversar com ele, o que foi que aconteceu ali nesse período, porque a gente consegue perceber esses detalhes, que às vezes passa despercebido em casa devido às relações afetivas que já estão estabelecidas por princípio de autoridade em relação ao pai e a submissão da criança, do jovem enquanto filho. Eu não posso expressar, eu não posso falar, e a criança ou adolescente, por uma mudança comportamental e hormonal da idade, às vezes expressa alguma insatisfação ou algum temor ou alguma situação que ela venha a sofrer ou sentir de forma ríspida. E isso é interpretado como rebeldia, né? E aí o adolescente ele não, que ele pega e vira ainda mais rebelde, que é para chamar mais a atenção. E o pai começa a dar mais castigos. Olha aí, e aí galera, a gente vai criando um elo de distanciamento. Até o ponto de muitas vezes os adolescentes querem ir embora de casa, aí não tem modinha, né? Vira moda, eu vou embora, vou fugir, vou para casa da minha amiga. Aí vai e sai, quando dá 6 horas da tarde, tem que voltar para casa, né? Ou então o conselho tutelar vai ter que ir lá buscar. Porque essa relação, esse diálogo que deveria ser estabelecido na família e em contrapartida, né, trabalhado em casa, não existe. Às vezes a gente detecta problemas familiares do aluno, mas que os pais não chegaram, né, para dialogar e falar com a escola que o filho está passando por alguma situação, até para a gente compreendê-lo academicamente. Porque os rendimentos dos alunos a gente percebe. O aluno não tem um rendimento bom, ele vai caindo com o rendimento e a gente percebe que alguma coisa está errada. Quando a gente chama a família para conversar, aí a gente descobre que o motivo não era o aspecto acadêmico em si, o aspecto que estava influenciando essa defasagem desse rendimento cognitivo do aluno do ponto de vista pedagógico, é na verdade uma situação externa que só corrobora para fazer com que a criança desenvolva falhas em vários sentidos, né? Academicamente, ela acaba cometendo falhas socialmente, se distancia do amigo, que ela conversava muito, se isola demais, ela passa a assistir coisas que antigamente ela não assistia. Então, são pequenos fatores, né, falhos que a gente vai observando, que servem de alerta. Então, diálogo é fundamental para a gente quebrar esse tabu. A depressão tem cura? Ou pode ser considerada uma doença crônica? Bem, a depressão, ela se tratada, ela tem cura sim, dependendo também do grau dela, mas com medicamentos e com psicoterapia a pessoa consegue sim melhorar, voltar a ter aquela vontade de viver. A normalidade, né? Exatamente. Quais seriam os sintomas que podemos achar que é depressão? Que podemos achar que é depressão? Os sintomas que a gente até já falou, por exemplo, a tristeza, a questão da apatia, de não sentir mais prazer naquelas atividades que antes a pessoa gostava muito de fazer, o isolamento, a própria automutilação. Então, isso por um período, como o Railson falou, às vezes a gente perde alguém, a gente passa por situações que levam a gente a ficar triste, mas depois a gente consegue voltar. Já é diferente no caso da depressão, a gente passa semanas naquele estado, meses e não consegue voltar à normalidade. Entendi. Gente, olha só, nós estamos já encerrando aqui, tá certo? A nosso especial Setembro Amarelo. Mas vamos lá, a galera tá aqui, ó, vamos lá. Aê, cadê o público presencial? Aê. Quem de vocês tem uma pergunta para fazer? Durante toda a palestra vocês ouviram e agora, eu vou pedir que o nosso querido professor nos ajude a levar esse microfone aqui, acho que vai ficar melhor para a voz dela. Vamos lá, o nome, aí você vai ficar de pé, tá bom? Para a câmera, isso. Fale o seu nome e a sua pergunta, vamos lá? Boa tarde, meu nome é Raíssa e eu queria perguntar se uma pessoa que tem dupla personalidade, ela pode acontecer de ter depressão. Olha aí, que pergunta, hein? Vamos lá, quem responde? Dupla personalidade. Pode né? ser a psicóloga. Ah, pergunta para a psicóloga, atenção. Então, pode.
Até porque o que acontece com uma pessoa de dupla personalidade é como se fossem duas pessoas e uma não sabe da outra. Então pode ser que uma venha a ter e uma personalidade venha a ser depressiva e a outra não, mas pode ocorrer. Olha aí, então vamos lá, próxima pergunta. Eu sei que vocês têm perguntas para fazer. Vamos aproveitar. Aqui na frente. Seu nome e a sua pergunta. Pode ficar de pé se quiser. Meu nome é Ana Júlia e eu tenho uma perguntinha sobre a parte dos pais que acham que a depressão é uma bobagem. O que vocês falariam a eles e que tipo de dicas daria? Que legal, hein? Que pergunta bem bolada. Bem, quanto aos pais, a mesma questão orientar, mostrar que a depressão é uma doença, assim como, por exemplo, quando a gente está sentindo alguma coisa no coração, a gente não vai no cardiologista. Quando a gente está sentindo alguma coisa na mente, a gente procura psiquiatra, psicólogo. Então, é uma doença e tem tratamento. Então, é sempre orientar, mostrar para os pais que não é, digamos, frescura, não é falta de religião, não é nada disso. É uma doença e ela precisa ser olhada com ser observada com mais cuidado, com mais atenção também, porque muitas vezes, como já foi falado aqui, acha que é o jeito da criança, do filho, ou não ligam muito. Alguns pais também jogam essa responsabilidade em cima da escola. Então, é ver com outros olhos a questão da educação também do filho. Legal. Rapidinho, só ressaltando a fala da à vontade. Em relação à pergunta da Ana Júlia, a escola ela é importante, mas o vínculo social mais importante na prevenção da depressão e do suicídio é, sem sombra de dúvida, a família. Tem uma obra chamada Suicídio, do sociólogo Durkheim, e é interessante porque na obra ele mostra que a maior parte dos jovens que tentaram cometer suicídio desistiram justamente por conta da família, com medo do suicídio. De certa forma, eles recuaram, com medo de magoar os pais, os avós, os irmãos. Assim, a escola tem um papel importante, mas sem sombra de dúvida, o fator mais importante na prevenção é a família. Muito top. Vamos lá, próxima pergunta. Aqui, o professor Raíssa vai Jonathan, dar ponto de vista dele. Só para complementar, pois não. Vocês, viu, e quem está em casa, são agentes transformadores. Show. Porque a partir do momento que vocês estão aqui discutindo, ouvindo, né, refletindo sobre essa temática, vocês também podem ajudar os pais, aquele tio, aquele avô, que infelizmente não teve uma informação mais apropriada sobre a situação, a compreender, né? Então ajudem eles a entenderem isso. Peçam para que eles olhem o vídeo que a gente está aqui, vai ficar disponível depois. Na internet também tem outros vídeos, tem outras temáticas, vocês podem estar baixando artigos para estar ajudando os pais. Olha, pai, dá uma lida nisso aqui, eu achei interessante, queria que você lesse, porque eu li, e quero saber se você vai ler, e eu vou lhe perguntar depois, para que ele entenda isso. Porque, de fato, a nossa sociedade ela não foi preparada para lidar com a depressão, né? A gente não tem essa cultura de saber lidar. É interessante a gente observar, Jonathan, aqui no Canadá, né, tem a autópsia psicológica, que é quando uma pessoa comete suicídio, né, o SUS lá é muito fechado, o sistema de saúde deles, eles mapeiam tudo lá, eles têm um controle muito rígido sobre essas questões. Então eles investigam, eles consultam os psicólogos, os psiquiatras, eles investigam toda a família e pessoas próximas daquele indivíduo que cometeu suicídio, fazem um mapeamento, né, da probabilidade, porque uma pessoa que comete suicídio, uma pessoa que é depressiva, ela pode influenciar outras pessoas também, certo? E isso tem dados científicos que comprovam essa afirmação. E eles procuram ver, né, a família, fazer todo um histórico. A gente vê, infelizmente, que no Brasil isso não acontece. Pois é, né? Não é contado, não é notificado, é mascarado, os dados são mascarados. No mundo inteiro, a cada 20 segundos, uma pessoa morre de suicídio. Então, nessa 1 hora e meia que a gente já conversou aqui, milhares de pessoas já se suicidaram.
E no Brasil, infelizmente, a cada 45 minutos, uma pessoa comete também suicídio. No mundo inteiro, a cada 20 segundos, e no Brasil, a cada 45 minutos, as pessoas, alguém em algum lugar do país comete suicídio. Então vocês precisam comentar e falar sobre isso em casa, falar da importância, chegar em casa hoje e dizer, olha, a gente assistiu uma palestra, foi transmitida, a gente comentou, conversou, dialogou, pessoas comentaram aquilo através da internet, pai, o que você pensa sobre isso? Procura perguntar, para começar a quebrar essa barreira, né? Porque às vezes o jovem pensa, espera que alguém pergunte, e às vezes você também pode começar a dar esse pontapé, né? De iniciar essa conversa em casa. Muito bom. Você já tem capacidade cognitiva, emocional para chegar para o pai, para a mãe, para uma tia e falar um pouquinho sobre esse assunto. Porque a gente pensa, os jovens de fato são mais vulneráveis, mas os pais de vocês também podem passar por isso. Vocês precisam estar preparados para ajudá-los também. Bem lembrado isso aí, viu, professor? O avô, pessoas idosas sofrem muito com isso. É importante a gente ter essa relação. Não é só delegar a responsabilidade para o outro, mas entender que eu também sou um agente responsável por isso. Porque as relações afetivas, elas envolvem todos, não só um indivíduo da família. Tanto é que quando alguém na família adoece, alguém morre, mobiliza todos ali. Parentes que até não iriam visitar, naquele período vai lá visitar, aparece, né? Passa tanto tempo, já fulano veio aqui hoje, só podia ter vindo mesmo por causa disso. Até se espantam. Por quê? Um indivíduo movimenta com todos os outros a própria família, então eu preciso conversar em casa também. Muito legal, agentes transformadores, né? Próxima pergunta, eu sei que vocês têm perguntas, vamos lá. Olha, ela quer fazer outra pergunta, hein? Uma pessoa que é ansiosa e tem, às vezes, crise de ansiedade, pode causar depressão ou a pessoa pode meio que se curar de crise, que legal. De ansiedade? Inclusive, psicóloga, o professor está falando que realmente essa pergunta ela foi feita aqui, a resposta já vai ser por quem? Sandra Abreu. Sandra Abreu, vamos lá, a resposta agora. Então, uma pessoa que tem ansiedade pode vir a ter depressão também. Um transtorno não anula o outro. Uma pessoa pode ter mais de um transtorno mental, mas pode ter os dois sim. Isso aí, pergunta respondida. Mais perguntas? Vamos lá. Ela, aqui ó, nossa amiga aqui, tu tem pergunta para fazer, hein? Você, né? Microfone, seu nome e a pergunta. No microfone. Se tem uma faixa etária mais vulnerável a doença. Boa pergunta, legal. São os jovens e os idosos. Agora, nos últimos anos, a faixa etária de, se não me engano, 10 a 19 anos deu uma aumentada. Quem foi? Falou? Aqui, vamos lá, pergunta. O nome e a pergunta. Seu nome primeiro. Meu nome é Raquel e eu queria saber se todas as pessoas elas são sujeitas a ter depressão. Sim, todas as pessoas são sujeitas a ter depressão, porque é como a pessoa vai lidar com cada situação da vida, como a gente viu aqui, é multifatorial. Então, às vezes uma separação de pais, um rendimento na escola, então a questão social, tudo isso pode ocasionar depressão na pessoa. Então, todos nós somos sujeitos a ter depressão. Alguma pergunta ainda? Vamos lá, o professor, por favor. Seu nome, professor? Claro. Meu nome é Lindomar, eu sou professor de língua portuguesa aqui na escola. E a minha pergunta é a seguinte: atualmente nós estamos vivendo num mundo em que as redes sociais tornaram-se ferramentas de domínio público, né? Pessoas de todas as idades têm. Jovens, crianças, pessoas idosas. Hoje todas as pessoas conseguem dominar tranquilamente as redes sociais e fazer suas postagens aí, e muitas vezes algumas refletem assim, alguns comportamentos ansiosos, né? Algumas postagens assim, que não parecem muito, não refletem muito às vezes a personalidade da pessoa que nós a conhecemos pessoalmente. Então eu queria saber que tipo de postagens, por exemplo, a pessoa podia fazer no Stories, no status, ou no Instagram ou Facebook, que poderia servir de alerta, né? Para que a gente pudesse talvez perceber que alguma coisa não está legal, alguma coisa não está indo muito bem.
Pergunta top, por favor. Muito boa pergunta. Então, hoje em dia, às vezes a pessoa demonstra algo pessoalmente, mas ela tem ali na rede o refúgio dela. Porque muitas vezes tem outras pessoas que ela se identifica que postam as mesmas coisas. Então, frases como se estivesse dando um adeus, por exemplo, amo todos vocês, obrigada por tudo. São frases que a gente, como se ela estivesse se despedindo mesmo. Então a gente precisa se atentar mais para essas postagens, como se fosse um adeus que ela estivesse dando. Ok, respondida a pergunta, certo? Gente, olha só, tem mais 2 perguntas aqui, por favor. Eu acredito que já, Mariane, que já foram até respondidas, né? Mas vamos lá. Ó. Como notar os fatores de risco dos alunos? Que foram aquelas 2 perguntas que nós trocamos. Os fatores de risco nos alunos. Fique à vontade. Acho que a gente já até mencionou sobre essa questão dos fatores de risco. Sim. Lá no iníciozinho, né? Vamos lá. A mudança brusca de comportamento, isso inclui isolamento social, a agressividade. A gente também tem o declínio no rendimento escolar, aquele aluno que geralmente tem um rendimento mais alto e ele começa a tirar notas muito baixas. É necessário verificar o que de fato está acontecendo, fazer uma investigação familiar. E eu menciono novamente a questão dos alunos perfeccionistas, né? Eles também precisam de uma atenção mais especial, pelo fato que eles têm uma dificuldade um pouco maior de lidar com a frustração. Então, o aluno que é acostumado a tirar sempre notas altas e ele tira uma nota baixa, isso também merece um pouco de atenção. E a gente tem também a perda de interesse de atividades que antes eram prazerosas, né? Aqueles alunos que não querem mais participar de atividades em grupo, aquele aluno que tinha muita facilidade de apresentar trabalhos em equipe, ele começa a se isolar mais. Então, são sinais de alerta. E como eu mencionei anteriormente, são sinais que os professores automaticamente já levam para a orientação educacional da escola. Perfeitamente. E a última pergunta, de fato, que eu acredito que também já foi respondida, que que tipo de ações as escolas podem fazer para atuar no problema. Mas eu acho legal repetir assim, né, fazer um resumo sobre essa pergunta aqui. Sim, vamos lá. O diálogo sempre vai ser muito importante, sendo que esse diálogo primeiro é feito com a orientação, coordenação, e depois é passada a situação para a Alicia, que é a psicóloga da escola. A gente também promove atividades de integração social. Eu falei lá no início sobre a disciplina de filosofia, que é bem reflexiva nesse ponto de vista. E a partir do momento que esses sinais ali são detectados, a gente automaticamente já aciona a família e a gente passa a fazer esse trabalho em grupo, né? Na tentativa de ajudar aquele aluno. Prontinho, gente, olha só, tem mais uma pergunta? Olá, tem mais uma pergunta, vamos aproveitar, né? Os alunos, por favor, pergunta. Minha pergunta é, aquelas pessoas que têm depressão, o que elas podem fazer para ajudar elas mesmas? Buscar terapia, ajuda profissional, terapia, em outros casos, psiquiatra, e fazer atividades que tragam bem-estar para ela, esporte, artesanato, ir ao cinema, passear, tudo isso que traz bem-estar, porque até mesmo uma caminhada que a gente passa 30 minutos por dia já ativa hormônios do bem-estar no cérebro, então já ajuda, mas tudo em conjunto também, não é algo isolado, como a gente viu aqui tudo, um ajudando o outro, nada anula. Por exemplo, vou fazer isso, então eu não preciso ir para terapia, não preciso tomar meu remédio. Não, é um trabalho em conjunto. Legal, eu vou pedir que o professor Railson, você quer complementar? Não, né? Se quiser pode ficar à vontade. Professor Railson, que está ligado aí no Facebook, para ler esses últimos comentários que apareceram agora, por gentileza. E ao mesmo tempo já agradecer, né? Porque a gente está vendo uma galera aqui comentando, a Sandra Abreu, né? Isso. Fez a pergunta que até a Alicia respondeu. Temos aqui a Kelly, a Mary Joseph também, o Jesuan Lemos,
A Sandra Abreu também parabenizando a escola pela iniciativa. E, enfim, né, todos que estão aqui conectados, o seu Carlos, a Flávia Leandra, a Lina Costa também está aqui, a Leila Ferreira também está presente. Então, assim, a escola, nesse momento, vem agradecer a vocês pela participação, pela atenção que dedicaram. Depois o vídeo vai ficar disponível. Há muitas coisas que a gente poderia estar conversando aqui, né? Não só do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista bioquímico, que interfere, que é outra coisa também, até a Alice comentou agora no finalzinho, né? A caminhada. Ela até disse assim, mas é um conjunto e uma associação de atividades. Não adianta a pessoa, eu vou caminhar uma vez por semana que é para combater a depressão. Não vai funcionar. É uma rotina de atividades que ela precisa fazer, de alimentação, nutrientes que o cérebro precisa também, assim como o nosso corpo, algumas partes do nosso corpo precisa de algumas vitaminas, substâncias, proteínas. O nosso cérebro precisa também de alimentação, né? E nada melhor do que a pessoa também buscar fazer essa suplementação. Mas isso é uma temática que poderia ser trabalhada em outro momento, né? De como a pessoa pode estar fazendo essa busca desse bem-estar através de atividades físicas, alimentação e suplementação alimentar. Mas desde já a gente agradecer aqui a professora Mariane, né, nossa coordenadora, agradecer também a nossa psicóloga Alicia e os nossos alunos, nossos professores todos que colaboram conosco, e também o estúdio TV Fox, né? Eu só lembro do TV Fox, né? Ok. E aí, porque eu penso em rádio, né? Troco o nome da TV Fox. Enfim, pela iniciativa, parabenizar também, porque nada mais é do que uma ação social. Verdade. E fazer uma contribuição para a sociedade que a gente está recebendo de bom grado. Então, quantas e tantas vezes você desejar vir aqui, cobrir as reportagens, trazer uma temática para a sala de aula, você pode contar com o apoio da Escola Novo Mundo nesse sentido, que vai ser muito bem acolhido, tá certo? O nosso espaço, que a gente tiver para oferecer, pode ficar à vontade. Agradecemos também em especial aos nossos alunos que fazem de fato o nome da escola, né, acontecer, pelo esforço deles, o empenho, e agradecer também aos pais que nos ajudam constantemente, que são nossos parceiros, nossos maiores parceiros nessa busca por uma educação melhor, e também a todos os nossos colaboradores, funcionários que estão aqui hoje trabalhando para proporcionar esse momento bacana, esse momento de diálogo, um momento bem realmente produtivo. Verdade. Professora Mariane, por favor, suas considerações. Só tenho a agradecer pela parceria e obrigado pelo convite, né, de ter procurado a Escola Novo Mundo para fazer esse trabalho. E só para finalizar a questão da nossa pauta, que eu acho que não foi mencionado, a questão do Centro de Valorização da Vida, né? Olha que só, você pode verdade. ligar no 188, que você será direcionado ao atendimento com especialistas, tá? Mas só tenho a agradecer. E que venham novas parcerias. Opa, exatamente. Psicóloga Alice, por favor. Só tenho a agradecer por esse momento, como a gente viu aqui, né, Gustavo? Então, momentos como esse sempre são muito bem-vindos, né? O que a gente puder tratar, sempre desconstruindo, construindo. A gente está aqui aberto, a Escola Novo Mundo está aberta também para novas parcerias, como a Maria falou, novos temas, e tem diversos temas ainda que a gente pode debater. Legal. E só tenho a agradecer, foi uma tarde maravilhosa e obrigada a todos. É isso aí, gente. Valeu, 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 valeu. E assim nós encerramos esse especial Setembro Amarelo de hoje. Eu espero que vocês aí em casa possam ter curtido cada momento dessa transmissão, lembrando que vai ficar aí para vocês no Facebook, depois vai para o YouTube, depois vai para o Instagram da escola também, tá certo? E vocês vão poder curtir cada momento e relembrar o que foi falado aqui, que foi um assunto muito importante. Eu quero aqui deixar minhas considerações, minhas palavras de agradecimento à diretora Soraya. Muito obrigado, diretora, pela parceria. O professor Jesuan Lemos, tá certo? Que foi aí o precursor desse contato, dessa parceria, conversou com a gente. Então eu falei, é incrível essa ideia, vamos lá. E nós trouxemos a ideia e aí deu tudo certo e cá estamos. Obrigado, professor Jesuan Lemos. Obrigado aqui mais uma vez a psicóloga Alicia.
pela sua atenção, pela sua disponibilidade. A coordenadora pedagógica, a professora Mariane, muito obrigado também. Ao professor Railson, valeu. Ao professor que está rindo ali, nosso amigo Ribamar. Perdão, não entendi. Lindomar. Eu já ouvi falar do Ribamar. É Lindomar, gente, corrigindo. Valeu, muito obrigado. Valeu todos os alunos. E lembrando a todos vocês que estão aqui, jamais se isolar. Jamais ficar ali não querendo conversar. Tem que sempre conversar, né, psicóloga? Sempre conversar, tá certo, galera? Quando precisar, tem sempre aqui, os professores, tem os pais em casa. E é desse jeito, galera. Muito obrigado. Nesse clima alegre, nós estamos encerrando. Acho que é isso, né? É exatamente isso aqui que foi conversado. Tem algo mais para falar? Não, né? Então fica os nossos agradecimentos. Valeu a todos vocês. Olha só. Vamos aplaudir então? Valeu. E a próxima.